Então, bom dia, professor Dr. César Augusto Martins de Souza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por atender a esse convite. Só um pouquinho, nós vamos baixar aqui o volume do. Além disso, baixa o volume do teu computador, zero, todo o volume. Deixa mudo, tá bom? Isso. Que aí ele não joga. Ela não está. Isso, obrigado. E aí, o professor de lá, a gente interage com ele e a gente vai conseguir ouvir, né? E você visualizar ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou primeiro, professor Dr. César Augusto, fazer uma, uma apresentação, tanto do senhor quanto do professor Dr. Jósimo da Costa Constante, que vão fazer esse diálogo nesta mesa por essa manhã, aqui no nosso sexto Cevage. O professor Dr. César Augusto Martins de Souza, ele possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, é mestrado em antropologia pela Universidade Federal do Pará também, em 2002, doutorado e pós-doutorado em história pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares e dos programas de pós-graduação em agriculturas amazônicas e linguagens e saberes na Amazônia, ambos da Universidade Federal do Pará. Tem experiência nas áreas de história e antropologia, atuando principalmente nos segmentos dos seguintes temas: memórias do, do pós-Segunda Guerra no Ocidente Europeu, ditadura civil-militar no Brasil, grandes projetos de integração no Brasil e na América do Sul, fronteiras, história da saúde e ambiental, grandes projetos na Amazônia, Transamazônica, Xingu, migração. Então, esse é o professor Dr. César Augusto Martins de Souza, a quem nós damos o momento de dar a sua fala inicial, o seu bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professores, professoras. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu queria estar pessoalmente, infelizmente não foi possível nesse momento, mas numa outra oportunidade, espero que seja possível para dialogar. De todo jeito, é um imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu estou aqui no meu gabinete na UFPA, em Belém, e, e gostaria de, desde já, depois eu vou fazer um convite, assim como eu gostaria muito de estar aí pessoalmente, também espero que em breve possamos também nos encontrar aqui pessoalmente. Aqui e aí vai ser sempre muito importante para os nossos diálogos. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nesse momento, eu passo a apresentar o professor Dr. Jósimo da Costa Constante, que está aqui. Temos o privilégio de ter pessoalmente no nosso auditório do Bloco C, aqui no Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre. Ele possui graduação em Ciências Sociais, 2016, Antropologia, também 2016, Psicologia, em 2018, e mestrado em Direitos Humanos e Cidadania, em 2018, pela Universidade de Brasília, UNB. É indígena da etnia Puianaua, na aldeia do Barão, localizada no município de Mâncio Lima. Atua em projetos de pesquisas sobre a saúde da etnia Puianaua, com foco no subsistema de saúde indígena, na Casa de Saúde Indígena, CASAI. Integra o programa de educação tutorial PET Conexão dos Saberes, Músicas do Oprimido, onde atua com atividades de contação de histórias indígenas em escolas públicas de Brasília. Atua junto ao seu povo, contribuindo na produção e elaboração de importantes projetos. Entre os principais está o fortalecimento da língua materna. Atua principalmente nas seguintes áreas: linguística, antropologia e etnologia, estudos de línguas indígenas, tradições orais indígenas, políticas de saúde indígena Puianau e direitos humanos. A quem eu peço a salva de palmas para o professor Jorge e a quem convido para vir para cá.
Desculpa, minha leitura, eu não sou muito bom em ler em caixa alta, tá, Simone? Eu só texto todo em caixa alta, tenho dificuldade desde a época do rádio. Então, sente aqui, professor, seja bem-vindo, tá? Vamos fazer uma divisão. Eu só falo diretamente para essa mesa. Uhum. Pode não se preocupar com o comando fica comigo. E aí, a gente passa aqui a seleção de cenas, tá? Uhum. Simone, pela ordem, professor doutor César. Primeiro, eu vou deixar ele falar as boas-vindas, né? Isso que é o qual ficou um outro. Professor, sinta-se à vontade. Suas palavras iniciais. Então, bom dia a todos. É um prazer fazer parte dessa mesa. É um prazer participar aqui do nosso sexto Cevagem. Gostaria muito, né, de fazer os meus agradecimentos formais à Universidade Campus Floresta e também, né, principalmente à professora Aldeci. A professora Aldeci é uma pessoa que vem nos orientando muito bem. É uma pessoa, né, que gosta de apoiar e trabalhar com projetos assim, e também lembrar sempre das causas sociais e de nós, povos originários. Então, essas são as minhas palavras, meus agradecimentos. O professor nos ouve bem, só para eu checar aqui se está chegando o áudio bem para o senhor. Tá. Então, nesse momento, professor, nós passamos a palavra para que o senhor possa fazer a sua exposição. Bom Pode. dia, eu vou abrir aqui a apresentação. Sim. Está dando uma falha aqui. Achei. Eu abri para apresentar, mas não estou conseguindo colocar. Achei. Agora acho que vai. Tá. Agora vai dar certo. Tá abrindo a apresentação? Oi. Gostaria de confirmar se a apresentação está aparecendo. Ainda não, não está aparecendo ainda. Só Está processando, né? Agora abriu? Agora, viu? Abriu, né? não, ainda não abriu para a gente. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, sim. Agora eu vou adicionar o palco. Tá bom. Abriu. Isso. Agora sim, professor. Tá bem. Para essa mesa sobre territórios, eu pensei em fazer uma abordagem sobre um tema que eu estudo há algum tempo, que é sobre os grandes projetos na Amazônia e seus impactos socioambientais. Eu, por muitos anos, cerca de 12 anos, me dediquei a pesquisas sobre a rodovia Transamazônica, que eu ainda pesquiso de algum modo, porque eu tenho vínculos lá. Depois vou contar um pouco dessa trajetória. Também fiz estudos sobre a rodovia Perimetral Norte, sobre a Zona Franca de Manaus,
e sobre projetos de mineração no Peru, integração rodoviária Amazônia Brasileira, Amazônia Peruana, integração Atlântico-Pacífico. Então, nesse sentido, o que eu pensei para hoje foi de fazer um pouco dessa discussão e a partir daí, entrarmos na verdade, o tempo todo está presente territorialidade e identidade na Amazônia, inclusive como entendo o território, que, no sentido mais amplo, normalmente é tratado na geografia, por exemplo. Bem, a região amazônica, ela acho que está dando retorno. Acho que para. Sim, vou continuar falando. Acho que melhorou. Não. É possível tirar o retorno? Tá, o retorno. Sim, eu tô com retorno, tá no slide A Terra da Promissão. Não, é que eu tô escutando a minha própria voz o tempo todo. Aí não sei o que está ocorrendo. Só um Aí, minuto. Deixa eu desligar. Peraí, que eu já resolvo. Deixa eu desligar então o meu microfone aqui. já, agora, creio que sim, já, né? Ah, sim, melhorou. É porque quando escuta a própria voz, desconcentra um pouquinho. Obrigado, muito obrigado. A Terra da Promissão, a região amazônica. A região amazônica, ela tem vou falar um pouco do processo de pesquisa antes de falar disso. Depois eu vou falar desse processo que tem ocorrido na região amazônica e em seguida de como, entrando na descrição geral do tema, de como eu tenho entendido este problema para nós, sobretudo da região amazônica. Eu trabalhei na década de 90 com um pesquisador que era padre, já falecido, chamado Jean Hebert, como bolsista de iniciação científica. Eu ia muito para Marabá, uma cidade no Pará que fica num cruzamento, no entroncamento de estradas federais e estaduais, e onde ela capitaneia uma província mineral gigantesca explorada pela Vale do Rio Doce e depois Vale. Ali. Então, Marabá, todo esse chamado desenvolvimento começou na década de 70, com a construção da Transamazônica, quando a cidade tinha 12 mil habitantes. Hoje, eu vou até olhar aqui para não errar o número exatos, tem 290 mil habitantes. É a cidade de Marabá. É uma cidade que cresce significativamente a cada ano, a cada década. Tinha 12 mil em 1970. E é uma cidade do final do século XIX, onde eu pude ver, nas idas com o professor Gerbert, as contradições do chamado desenvolvimento, porque, afinal de contas, Marabá é uma cidade que foi alvo de muitos empreendimentos voltados a esse desenvolvimento, e depois usar até como uma espécie de laboratório para o que eu vinha fazer em seguida na minha vida. Em 2002, eu fui ser professor no campus de Altamira, da UFPA, tinha acabado de terminar mestrado, e naquela época abriu concurso para mestrado. Então eu fiz mestrado em antropologia, logo em seguida eu fiz o concurso. Cheguei em 2002 em Altamira. E logo quando eu cheguei, os movimentos sociais faziam fortes discussões sobre a construção da hidrelétrica Belo Monte, contestando a construção de uma hidrelétrica no Rio Xingu. Ao mesmo tempo, havia segmentos que defendiam ardorosamente, sobretudo ligados ao empresariado local, que defendiam ardorosamente a construção dessa hidrelétrica. Eu trabalhava na CineBB antes disso, e por conta disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como pesquisador, eu sempre era convidado para debate das pastorais sociais e em relação a essas demandas dos movimentos frente à construção de Belo Monte, hidrelétrica Belo Monte. Ela que chegou a ser chamada de Cararaú, numa suposta homenagem, uma ofensa
aos Kayapó, e enfrentou forte resistência dos Kayapó, sobretudo. Em 89, existe um evento que ficou marcado na história, que é quando a Tuere, uma liderança Kayapó, ela passa o facão na frente do presidente da FUNAI, da Eletrobras, enquanto protesta contra a construção de Cararaú, numa reunião em Altamira, que estava inclusive o cantor, que era um cantor de rock muito conhecido na década de 80, é um dos principais na década de 80, e outras celebridades nacionais e internacionais estavam em Altamira naquele momento. Bem, o projeto Cararaú foi esquecido, mudou-se o nome de Cararaú para Belo Monte, dizia-se assim, ia resolver o problema com os povos indígenas. Bem, chega a ser até, esse tipo de afirmação chega a ser até ridícula do ponto de vista de quem entende, de quem estuda os territórios. Mas mesmo assim ele ficou em suspenso durante os governos seguintes e no governo Fernando Henrique Cardoso se falou novamente, foi retomado com força no governo Lula, no segundo governo do Lula. E começou a construção no governo da Dilma Rousseff. Belo Monte é um caso, para mim, muito significativo, porque foi planejado pela ditadura, uma hidrelétrica no Xingu, foi planejado pela ditadura em 74, projeto da Sudã. Depois, o Sarney, logo após a ditadura, tentou construir e não fez. O Fernando Henrique Cardoso, no governo, tocou no tempo novamente, mas com as resistências recuou. O governo Lula anunciou e o governo Dilma Rousseff começou a construção, inaugurou a primeira fase. O Michel Temer inaugurou a segunda fase. O Jair Messias Bolsonaro inaugurou a última fase. E a operação total da hidrelétrica Belo Monte. O que tem de significativo para mim nisso? Porque você vai acompanhando ditadura, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Políticos de esferas diferentes, mas que, ao mesmo tempo, no tocante ao chamado desenvolvimentismo na Amazônia, acabaram, por essas nuances da história, acabaram lado a lado na construção da hidrelétrica. Então, para mim, é muito significativo isso, porque aponta para visões sobre a Amazônia que entram na discussão sobre territórios que vão além, como diria Anthony Giddens, da direita e da esquerda, porque adentra em pautas que são suprapautas. Quer dizer, o desenvolvimento, o desenvolvimentismo, a operação do grande capital, a infraestrutura para o grande capital, a região como a terra da promessa, tem até no hino da cidade de Altamira, aparece vários momentos a terra da promissão, a terra da promessa. E agora eu vou relembrar, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive, em relação à Transamazônica, e agora eu vou relembrar de onde que vem a ideia da terra da promessa. A terra da promessa, ela vem do êxodo bíblico, e isso ficou muito forte na década de 70, porque quando o general Emílio Garrastazu Médici, general-presidente, ele, durante a ditadura, anuncia a construção da Transamazônica, ele faz uma série de discursos muito fortes nos principais meios de comunicação, em que ele fala do empreendimento, ele usa frases como vou guiar o povo nordestino rumo à terra da fartura, já não é mais possível que as pessoas vivam sem terra nessa condição, vou oferecer terra sem homens para homens sem terra. A afirmação, toda ela é problemática, mas ela evoca uma ideia que é de duas ideias centrais. A primeira, a ideia de que a Amazônia é como o êxodo bíblico, ou seja, eu tenho um artigo que eu escrevi, publiquei num livro do pessoal da UF, da Universidade Federal Fluminense, em que eu abordo sobre isso, que Médici usa uma linguagem profética para anunciar Transamazônica depois da hidrelétrica Tucuruí, e segue com os outros empreendimentos que vão para frente, como a hidrelétrica de Balbina, o reforço à Zona Franca de Manaus. Toda essa agenda
que ela faz parte de uma certa visão sobre... tem mais, inclusive, mais empreendimentos. Serra do Navio, no Amapá, e os projetos de chamada colonização, que Rondônia, Acre, Roraima. Bem, a questão é como é que a Amazônia, então, é vista? O que vem a ser a região amazônica? Essa ideia da Terra da Promessa, ela provoca quase que uma quebra para nós. Ao mesmo tempo, guiar o povo nordestino da falta de terras e da seca, porque houve uma seca periódica muito forte naquele momento, rumo à Terra da Promessa, a terra que mana leite e mel na Bíblia, que seria Canaã, rumo à Terra da Promessa, e essa Terra da Promessa é uma terra sem homens. Ainda ontem eu estava num debate, num evento aqui no UFPA, com um pessoal de várias áreas, promovido pelo... Muito interessante o evento, em que um colega da arquitetura da UNB trouxe um mapa de 58 que mostrava um projeto para a Amazônia, uma discussão sobre projetos para a Amazônia, que no mapa aparecia toda a região amazônica marcada, escrito o seguinte: terra de ninguém, um projeto governamental. E depois, isso em 58, na ditadura, se vai falar em terra sem homens, vazio demográfico. Essa ideia do vazio demográfico, do terra sem homens, do terra de ninguém, além de profundamente ofensiva à região amazônica, ela, ao mesmo tempo, alimenta uma série de visões que desrespeitam, desterritorializam e criam invisibilidade sobre as populações da região amazônica, povos e comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, povos indígenas, comunidades quilombolas e também as populações urbanas das cidades da Amazônia. Elas passam por um processo de invisibilidade que é de um não existir, porque quando se faz um mapa dizendo terra de ninguém, quando um general, presidente, ditador afirma terra sem homens, para homens sem terra, a conquista da Amazônia, conquistar o quê? Conquistar os territórios dos povos da região amazônica? Romper com os direitos das populações amazônicas? Assim foi, e para usar a ideia de uma terra sem homens, e ainda está tudo no masculino, isso é uma outra discussão. Então, é importante, mas é uma outra discussão. Terra sem homens para homens sem terra. Então, a Amazônia aparece nesse cenário, a região amazônica, como a terra da promessa, a terra prometida do Brasil, o lugar que mana leite e mel. Na revista Manchete, por exemplo, quando anuncia os primeiros projetos de rodoviários, hidrelétricos na região amazônica e de colonização, cultura, ela mostra umas imagens de milho gigante, mostra imagem de frutas grandes sendo colhidas na região amazônica pelos primeiros colonos, e que evocam essa ideia, a ideia de que na Amazônia da fartura, de águas em fartura, da floresta exuberante e vazia. Se nós observarmos contemporâneo, nós vamos perceber que eles vão ganhando novas roupagens, por isso que eu comecei falando de Belo Monte, que eles vão ganhando novas roupagens, mas que eles mantêm a nuance do vazio, do desrespeito às populações, de visões sobre o território de uma forma muito estática, ou seja, a ideia do território fronteira. Essa é uma ideia que era consagrada numa geografia mais tradicional, claro, mais anterior, contestada por Milton Santos, depois reconstruída por Rogério Hasbert, em que é uma visão que olha o território não como território, mas como demarcação de espaço. O território, como escreve Krenak em A Vida Não É Útil, o território é o que nos faz, o território é o que nós somos, o território é como nós sentimos. Então, eu vou até contar um caso que ilustra essa situação.
numa área que eu já desenvolvi alguns estudos, que é no arquipélago do Marajó. No Marajó, no Pará, havia no município de Salvaterra os bacurizais livres. Isso vai acontecer também no Maranhão, nos babaçuais do Babaçu, em que as pessoas não são, as comunidades, não são, inclusive quilombolas, não são proprietárias formalmente da terra, mas em acordos de gerações anteriores, mesmo com os fazendeiros locais de tempos mais antigos, tradicionais, não havia cercas e elas adentravam chamada terra dos fazendeiros e iam coletar os frutos da floresta e que geralmente eram mulheres. E a partir daí fazer uma série de trabalhos. Depois, com algumas transformações, outros sujeitos entraram em cena que já eram ligados a um outro tipo de latifúndio, que é esse voltado para o grande capital, e então colocaram cercas e impediram as entradas. Aí eu entro na discussão sobre território. O que é o território? O território é um título, o território é o lugar onde está a comunidade, o território é o lugar onde está a aldeia. O que é o território? Para essas mulheres, o território ele não está marcado pelo lugar onde elas moram. Elas se deslocam e aquilo é território. O Bacuri é território, e a comunidade quilombola. O Bacuri é território. Do mesmo jeito que o Babaçu é território no Maranhão, que inclusive é na parte oeste do Maranhão, que é a Amazônia Legal, que é mais próximo ao Pará. O que é o significado, então, de território quando nós discutimos? Se nós formos para a visão estrita, fronteira, titulação, território, então nós podemos ignorar uma série de direitos das populações. Jean Ebet, num artigo sobre a construção da Belém-Brasília, ele afirma que quando essa rodovia BR-010, a Belém-Brasília, foi construída, ela acabou provocando a perda de territórios e de propriedades de uma série de populações tradicionais, que, até então, não se preocupavam com titulações e demarcações. O território era um lugar amplo, aberto, de pertencimento, de identidade e pertencimento, onde eles viviam. Não contavam que um dia, pelo menos porque são as nuances da história, o empreendimento ia passar por ali, pensando na industrialização, e provocar perda de territórios. Porque, então, o Estado brasileiro partiu para o argumento titulação, documento de propriedade, ou de concessão, concessão de uso. O que está em questão quando se fala disso? Um historiador dos Estados Unidos chamado David Nye, num livro Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, ele chama atenção para várias traições de acordos que os povos indígenas dos Estados Unidos, os povos originários dos Estados Unidos, fizeram com governos seguidamente. Primeiro, eles nos Estados Unidos não aceitavam a ideia de demarcação de terras. E por quê? Porque a ideia de demarcação de terras limitava o próprio território do povo, território de vivência, de existência do povo. Mas depois, diante de todas as violências que foram sofrendo seguidamente, então passaram a lutar pela demarcação de terras. Acontece que, seguidamente, acordos eram violados pelos próprios governos, seguidamente violados, e seguidamente eles eram expulsos dos territórios, e esses territórios já reconstruídos por processos de demarcação que incidiam em perdas para povos e comunidades, mas que aceitavam como uma forma de manter uma parte do seu espaço de vivência, de tradições, de existência dos territórios. Então, nesse sentido, quando nós falamos, eu nasci, sou filho de amazonenses, minha mãe a família materna é toda de população ribeirinha do Amazonas, ali entre Inhamundá e Parintins. Eu sou paraense, nasci em Belém, cresci em Belém, porque meus pais casaram em Belém.
Então, e quando eu olho para isso, eu vejo, quando eu já fui visitar várias vezes, quando criança, os meus avós, lá em Amundá, no Amazonas, ou em Parintins, meus tios. Era interessante, o território são as águas, o território, eu lembro que uma época, no final da década de 80, Jacques Cousteau, o naturalista francês, fez uma série de programas que ficaram muito famosos na época, da década de 80, 90. Jacques Cousteau descobre a Amazônia. Olha como é interessante os títulos. Descobre a Amazônia. Quer dizer, nós não conhecíamos a Amazônia, nem nós mesmos, da região amazônica. E eu me lembro que meus tios estavam indignados naquele momento, porque o Jacques Cousteau descobriu a Amazônia e porque ele chamava o boto de boto rosa e naquela região do Amazonas chamavam de boto vermelho. Porque o boto era identidade, o boto era território. Eu lembro que meu avô contava histórias do boto, e ele criticava as histórias do boto que se contavam em escolas, porque o meu avô dizia, não é essa a história do boto, o boto não vira gente, o boto é gente e é boto. E você vê, a cada vez que, até mesmo na gourmetização das nossas histórias, das nossas narrativas, das nossas vivências e das nossas histórias, nós sentimos perdas de identidade e territórios. E quando temos grandes projetos que pensam o desenvolvimento da Amazônia a partir de hidrelétricas, zonas industriais, pontes, ferrovias, rodovias, que partem do pressuposto do vazio, ou a professora Angélica Mota Moés, antropóloga, fez um estudo em que ela mostra as visões muito etnocêntricas, preconceituosas e racistas sobre as populações da região amazônica, em que vários dos pressupostos partem de autores ali do início do século XIX, literatos, inclusive, até meados do século XX, que falavam muito da preguiça das populações amazônicas, dominadas pela floresta, não davam da floresta, que era até mesmo José Veríssimo, que é um escritor paraense, de Óbidos, radicado no Rio de Janeiro, mas ele nasceu em Óbidos, cresceu em Óbidos, escreveu que era necessário trazer, sem demora, pessoas de fora, migrantes europeus, migrantes de outros lugares para a região amazônica, para tirarem ela do sono em que estava adormecida. Que sono é esse, em que a região amazônica está adormecida? Onde foi que ela adormeceu? Quando foi que não nos contaram e que nós não sabemos que aqui não havia pessoas, que aqui não havia populações? Quando foi que deram o direito de ignorar os nossos direitos e territórios? De construir projetos arquitetônicos, como projetos da Transamazônica, da Perimetral Norte, em que se partia do pressuposto a necessidade de migração intensa para desenvolver a Amazônia. Desenvolver o quê? Do que estava falando, o que evoca o conceito de desenvolvimento? Eu nem sou um dos partidários do desenvolver para quem, para quê, não. Para mim, na minha concepção, César Martins de Souza, você tem que implodir o conceito de desenvolvimento, porque ele não serve às nossas epistemologias e ontologias. Para a região amazônica, eu antes até usava desenvolvimento e fazia a crítica ou uma extensão, contraponto. Agora eu defendo a implosão do conceito, para construir outros conceitos que deem conta da nossa realidade. Eu ainda não os tenho, mas nós temos caminhos para isso. E os caminhos são partir para as epistemologias das populações da região amazônica, as epistemologias dos povos da região amazônica. Qual o significado da floresta, terras, qual é essa relação que há com todo o amazônico? Ele é separado de humanos? Eu antes usava, por exemplo, em procurarem artigos meus mais antigos, vai ter ali meio ambiente. Eu não uso mais meio ambiente, porque eu não entendo mais que as naturezas, que o planeta são um meio para o ser humano, e a ideia de meio ambiente remete a isso. Eu não mais vejo. Antes eu falava da proteção ao meio ambiente, das visões sobre o meio ambiente, eu não escrevo mais sobre isso, porque entendo que não são meio, é o planeta vida. E quando você estuda as epistemologias das populações amazônicas, cada vez mais vai se aprofundando nisso. Por que o boto é boto e é gente?
porque epistemologia é vida, epistemologia é planeta. Essa separação rígida, humanos e não humanos, que coloca inclusive humanos na condição de superiores, um historiador chamado Keith Thomas afirma que ela nasceu de uma ideia cristã, na minha concepção errônea, em que, errônea na interpretação mesmo do Gênesis, eu podia entrar no debate teológico sobre isso, mas não vou entrar agora nisso, sobre o Gênesis, que dizia que o Deus do judaico-cristão teria dito que para os humanos dominarem sobre a natureza, e que, portanto, teriam uma separação humanos-natureza e que eles teriam o direito de dominar, ou seja, de fazer o que queriam. Isso vigorou por toda a ideia de desenvolvimento da Europa, e somente quando houve os primeiros sinais de escassez ou de esgotamento é que essa discussão começou a ser revista. Quando se também fez as viagens aeroespaciais, em que se olhou o planeta de fora, também, como Carl Sagan escreve num livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, o astrônomo Carl Sagan. Então, como são construídos os territórios amazônicos? O que é essa região amazônica? Essa região amazônica plural. Hoje, cada vez mais, eu ainda não estou convencido, porque eu não gosto, vou confessar uma coisa para vocês, eu não gosto de embarcar muito nas novidades acadêmicas que surgem, todo mundo tem que repetir. Eu preciso primeiro fazer uma reflexão teórica para pensar sobre o tema. Eu ainda não estou convencido de que simplesmente substituir, como Porto Gonçalves defende, a Amazônia por Amazônias, tem se tornado cada vez mais popular, falar assim, e resolve o problema. Talvez fragmente, talvez faça com que os nossos irmãos do Acre não se vejam como se fossem realidades completamente diferentes de nós do Pará, ou do Amazonas, ou de Roraima, ou de Rondônia, ou do Amapá, ou do Tocantins, ou do oeste do Maranhão. Talvez nós precisemos fazer uma reflexão um pouco mais cuidadosa sobre isso, porque mesmo com todos os problemas que existem nisso, a marca Amazônia ela carrega uma importância até para nós defendermos os direitos dos povos. Mas isso não é de forma alguma não reconhecer que a Amazônia é feita de diversidades. Diversidade de epistemologias, de ontologias, de povos, construções de universo, que são ignoradas. Nós avançamos essa agenda. Quando nós vemos essa agenda avançar, desenvolvimento transamazônica, hidrelétrica do Estreito, Amazônia Legal, Estreito também, no Maranhão. Foi onde a ponte, por sinal, há 2 anos atrás. Eu já andei muitas vezes naquela ponte. A hidrelétrica de Estreito. E quando nós olhamos para as populações da Amazônia, todo esse desenvolvimento, toda essa festa desenvolvimentista, toda essa euforia do capital, da ação do emprego, renda, toda essa ideia de que nós vivemos como se estivéssemos numa situação precária na região amazônica. Tudo isso, isso trouxe de conquistas sociais o que para nós? Quando eu olho aqueles índices de desenvolvimento humano, de violência, desenvolvimento humano do país, infelizmente, muitas cidades da região norte aparecem no topo da lista. Muitas no Pará, inclusive. E muitas das cidades da região norte. E algumas do Pará que são essas da festa desenvolvimentista. Então, esse desenvolvimento desenvolveu o quê? Os nossos territórios, as nossas vivências, nossas identidades, nossos povos sofreram várias formas de violência. E o que nós podemos olhar? Aí alguém pode dizer, mas tem asfalto, a gente pode circular mais, circular menos. Bem, nós estamos lidando com epistemologias diferentes, com formas de conceber o universo diferentes, em que
eu me lembro que um dia eu conversava com o professor José Luiz Garcia, da Universidade de Lisboa, às margens do Xingu, em Altamira, porque o campus de Altamira, às margens do Xingu. Hoje eu já trabalho há alguns anos em Belém, mas eu trabalhei no campus de Altamira, e foi uma experiência incrível. Eu olhava para o Rio Xingu, um dos rios das minhas identidades, mas todos os nossos rios amazônicos são belos, e eu pensava no Belo Monte. Quer dizer, quando foi que as sociedades humanas perderam a capacidade de contemplação, de vivência, de existir no planeta, para sempre terem de conquistar, e conquistar sob a ideia de melhorar? Mas tem melhorado para quem? Quando vejo territórios afetados, violências, o rio Xingu barrado, o rio Xingu com menos peixes, populações ribeirinhas sofrendo, eu me pergunto quem desenvolver. Não creio mais que se possa remendar esse conceito. Creio que é necessário reinventar. Não creio mais que é possível defender essas ideias como permanências históricas, permanências que vêm lá desde o século XIX, pelo menos. Acredito que é necessário que nós, das populações amazônicas, cada vez mais nos dediquemos a estudar, pesquisar a nossa região, aprofundar, dialogar. Não estamos no tempo de construirmos estudo ou aceitarmos estudos sobre. São estudos com. Nós não queremos que nós mesmos fazendo nossos estudos cada vez mais. E se alguém de outros lugares vier aqui, que seja para colaborar conosco, para trabalhar conosco, e não mais estudos sobre. Nós temos os nossos territórios na região amazônica, temos nossos direitos, nossas identidades, e ainda na contemporaneidade assistimos discursos como de vazio demográfico, de terra de ninguém, e depois aparecem nos indicadores sociais os problemas da região amazônica, como se a região em si fosse um problema, como se não tivessem sido plantados na região uma série de problemas. E aí parece que as próprias populações da região amazônica são culpadas pelas perdas e violências que sofreram. Eu queria fechar dizendo novamente do meu prazer de estar. Quero em outro momento estar pessoalmente. Já estive no Acre algumas vezes, mas foi ali para Rio Branco, Chapuri, Assis Brasil. E gostaria muito de estar em Cruzeiro do Sul. E também, já aproveito para fazer uma propaganda, de 30 de dezembro a 4 de novembro, de 30 de novembro a 4 de dezembro, nós teremos o Seminário Internacional de Agriculturas Amazônicas aqui em Belém, do qual sou um dos coordenadores. Convido todo mundo para estar aqui com a gente. Vai ser um momento importante de diálogo, de construção. Obrigado. Tá certo, professor, nós que agradecemos. Agora eu passo a palavra para o professor Jorge, que vai fazer a sua intervenção. Tchau, equipe. Tchau. Mi Massasman. Massasman, a minha aula pesca aqui. Ani Bakons. Dukung Wanda Kayo. Kaya nung Dukung Wanda Queen. Quando eu ia. Dawa Ande Josimo. Ani Bakons. Montado com Dorikuya Masaski. Montado com Wanda Queen. Masa Auska Dukung Wanda Queen. Masasiki Wanda Kaya. Bom dia a todos. Bom, eu fiz uma pequena introdução na língua do meu povo, a língua Puyanauá. Então, quando eu falei man sasman, é uma expressão que quer dizer vocês estão bem, né? Vocês estão bem? Eu disse, né, que estou bem. Falei que estou bem e estou muito feliz por estar aqui. E lhes convidei para estudar um pouquinho sobre a nossa história, conhecer um pouquinho sobre a nossa língua, né? E um pouquinho sobre a nossa floresta. Eu nasci
em 1989. Mas, para falar a verdade, eu nasci há muito tempo atrás. Eu nasci em um período em que chamamos de imemorial. De acordo com os nossos anciãos, existia na floresta um ser por nome de Iricari. Iricari era um ser que nós podemos traduzi-lo pelo Mapinguari, era um ser grande, né? Era um ser horrendo, tinha as garras grandes. E então, Iricari tinha 4 filhos e uma mulher por nome de Ducauá traiu o seu marido com o Minhocão. Vocês sabem o que é um minhocão? Ali na praia do Juruá, do Moa, é só ir lá naquelas areias, cavar que, né? Um minhocão é porque é uma minhoca maior, né? E então, essa mulher saiu chamando por Iricari. Chamava Iricá, Iricari. A Iricari era um bicho horrendo. E para encurtar a história, a Iricari ela explode. Com a explosão de Iricari, saem muitos seres. Saem os rios, pedras, animais. E um desses animais, né, um dos últimos animais, de acordo com a explosão de Iricari, é o Puyá. Então, o Puyá sai, né? Puyá, Puyá, Capipitemba, Puyá, Puyá, Capipitemba. É o sapo. Por isso que nós, Puyanauá, se chamamos o povo do sapo, né? A tradução de Puyanauá é o povo do sapo, né? É claro que dentro da narrativa tradicional também temos uma outra denominação para o nome Cuianaá. Este nome ele foi registrado em 1977 pela anciã Railda Manaitá, na FUNAI, em Brasília, quando começou o processo de demarcação e reconhecimento das terras indígenas e a construção, né, e a reconstrução da identidade indígena aqui na Amazônia, né, principalmente no estado do Acre. Então, isso quer dizer que nós, povos indígenas, nós trazemos um legado chamado de tradições, né? As tradições. A tradição é aquilo que é trazido de muito longe, é algo que é trazido de muito longe. Esse sapinho, né? Esse sapinho Puyá, e o sapinho é o Puyatê, né? Chamamos o sapinho de Puyatê. E esse sapinho, quando ele nasceu, ele foi se desenvolvendo e cantando, né? Puya, 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 chanque, 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 tá, chanque, 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 tá. O sapo estava muito feliz. O sapo estava muito feliz. O seu pai, o sapo grande, o Carawan, ele também cantava. Carawan, 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 São diferentes músicas de sapo. Só que o sapo tem um inimigo. Vocês sabem qual é o maior inimigo do sapo? Cobra. É a cobra. É. Esse sapo estava muito feliz. O sapo, professor, estava se desenvolvendo. O sapo estava se criando. O sapo estava se reproduzindo. Mas quando pensou que não, o sapo estava aqui e essa serpente veio e cravou a presa no sapo. Cravou a presa nele. Essa serpente é denominada de colonização. No ano de 1913,
O povo Puianauá foi capturado pelo então, né, famoso Coronel Mussolini. De 1913 até o ano de 1950, o meu povo passou por um período, um severo período de colonização. As mulheres carregavam pelas de borracha de uma colocação chamada Bom Jardim até ali o bairro Iracema, nas costas. Os homens foram separados das mulheres. O nosso cacique tradicional, que vive na nossa memória até hoje, ele foi assassinado no ano de 1916. Ele foi assassinado porque resolveu fugir e levar o grupo Puianau com ele. Então, os massacres diante desse período, nós não podemos esconder isso, nós não podemos esconder. Os massacres nesse período foram fortes. A nossa língua, as nossas manifestações culturais, nós fomos proibidos de se manifestar. Nós somos proibidos de falar no nosso idioma tradicional. Então, quando essa serpente morde o sapo, quando essa serpente mordeu o sapo, né? Serpente venenosa, na nossa língua, nós chamamos de Bitsawatá. Bitsawatá é aquele animal peçonhento, venenoso. Essa serpente injetou muito veneno. Ela não conseguiu engolir o sapo por completo, mas ela envenenou aquele sapo. Ela matou muitos outros sapos. A divisão dos sapos em Puianau, nós temos o Puiá, que é o sapo principal, né, é o verdadeiro, é o símbolo. Nós temos o Carauã, que é o sapo grande, nós temos a Chanqui, nós temos a Churã, né? Então, inclusive, se você visitar a terra Puianauá, as mulheres, elas, né, ali, se auto-identificam mais como os Churã, usado mais para as mulheres. São as Gia, né? Só que a serpente não conseguiu engolir esse sapo por completo. Em 1977, chega à nossa terra a antropóloga Delvaí Montagnier. A antropóloga, eu tive a oportunidade de entrevistá-la no ano de 2018 para a construção da minha tese de doutorado. E quando ela me disse que chegou à nossa terra, ninguém sabia nada. Era um povo pequeno, era um povo muito pequeno. Ela disse que só se deparou com uma situação muito triste, que os Puianaua, que viviam ali nas aldeias, Barão e Ipiranga, viviam em uma situação de penúria. Não tinham acesso a nada. Acesso a nada. Delvaí Montagnier, ela colheu algumas informações junto a um antigo que veio da floresta, por nome de Cândido Rondon, colheu essas informações, levou para a FUNAI em Brasília e construiu um pequeno mapa. Quando ela constrói esse pequeno mapa, já no início dos anos 80, chegam à nossa terra os famosos, né, o famoso antropólogo Terrivalen de Aquino e também o sertanista que nos deixou esse ano, Antônio Macedo. Eles chegaram para o processo de reconhecimento e trabalhar no processo de demarcação. Trabalhar nesse processo de reconhecimento e demarcação dessa terra, trabalhar no processo de reconhecimento e demarcação de um sapo que foi envenenado por anos, de um sapo que teve o seu canto silenciado, não foi fácil, não. Porque ali estavam quem? Os herdeiros. Estavam os herdeiros do coronel. Seus filhos, seus netos. É muito interessante, gente. Né? Na minha tese de doutorado, quem quiser, né, puder ler, eu conto tudo isso, como é que foi esse processo, e eu conto tudo isso de acordo com a narração dos nossos ancestros.
Eu conto tudo isso de acordo com a narração dessas pessoas que trabalharam nesse processo. Então, a construção da identidade do nosso povo, ela foi esse processo não de construção, mas sim de reconstrução, foi um processo, né, bastante doloroso e bastante dispendioso. Eu me lembro que quando nasci no ano de, né, quando eu nasci no ano de 89, as nossas tradições, né, eu e da minha avó ali, nasci junto com minha avó que ainda tinha vindo, já era velhinha, tinha vindo da floresta, mas as nossas tradições e o nosso idioma estava quase sem forças, quase sem forças. Justamente por esse período, esse processo doloroso que nós passamos. Então, a reconstrução dessa identidade, ela veio sendo reconstruída novamente. Porque dos anos 90 para cá, os anos 2000 principalmente, a década de 2000 até 2010, era muito incomum você chegar dentro dos territórios Puianaua e você encontrar um indígena pintado. Era muito incomum você chegar dentro de um território do nosso povo e você, um indígena, ver um indígena usando algum adereço, como nós fazemos hoje. Dificilmente alguém tentava se comunicar no idioma. Dificilmente. E esse processo de reconstrução foi um processo protagonizado principalmente pelo próprio povo. De dizer que aquela língua, que aquele idioma, que aquela cultura precisava novamente. Que aquele canto daquele sapo precisava novamente ser entoado. E hoje, né, quem tem a oportunidade de presenciar o festival na Aldeia Ipiranga, inclusive eu estava conversando com a professora Aldeci, sexta-feira na Aldeia Barão nós fizemos um momento novo, nós construímos uma associação na Aldeia Barão, em breve nós vamos inaugurá-la, nós vamos fazer uma festa muito bonita, e sexta-feira eu tive a oportunidade, né, são oportunidades que a academia nos dá, oportunidade que a academia nos dá. A minha formação é em antropologia. A antropologia, ela nos apresenta algumas potencialidades que nos faz criar ideias, nos faz criar ideias, né? Então eu pensei, se nós ainda temos aqui anciãos da primeira geração, da segunda e da terceira, anciãos com um conhecimento ainda renomado sobre a história e sobre o idioma, nós precisamos reunir essas pessoas, nós precisamos reunir essas pessoas para essas pessoas nos repassar esse conhecimento. Sexta-feira nós começamos já a fazer essas atividades. E essas atividades, eu acredito que elas serão contínuas, né? Sexta-feira foi bem interessante. Eu trabalho muito com narrativas, eu gosto muito de contar história, né? Meu pai é um contador, é um exímio contador de histórias, e eu gosto muito de aprender com ele. Sexta-feira nós tivemos a oportunidade de ouvir daqueles velhos ali a narrativa de criação do povo Puianauá, como é que o povo Puianauá nasce no mundo, ainda existe. Tive a oportunidade de ouvir a narrativa da Caipora, uma dessas narrativas. Tive a oportunidade de ouvir a narrativa do Capá, a narrativa do Quatipuru, né? Isso é muito interessante, porque esses elementos fazem parte da nossa cultura. Fazem parte. A gente ouve a Branca de Neve, a gente ouve o Chapeuzinho Vermelho, mas nós não paramos para valorizar as narrativas tradicionais indígenas. Tendo a oportunidade de ser professor aqui no curso de licenciatura indígena, e, né, professora Simone, para mim é uma honra, né, trabalhar ao seu lado, indo para as comunidades indígenas,
o quanto que as comunidades indígenas, o quanto que essas comunidades aqui na nossa região ainda são ricas nessas narrativas tradicionais. E são essas narrativas tradicionais que fazem o mundo indígena se movimentar. Fazem o mundo indígena se movimentar. Porque, para mim, fazer um trabalho, principalmente um trabalho focado no nosso idioma, é ouvindo essas narrativas. É ouvindo essas narrativas, né? E aí eu entendo, né? A professora da área da linguística é diante das narrativas onde eu pego como é que a língua é estruturada da forma gramatical, fonologia, morfologia, né? Então, tudo isso é muito importante. Essa cultura que nós tanto falamos, né, professor, se o senhor puder compartilhar aquela imagem, tá? Ainda tenho muito tempo para falar? Ah, No final é a fome. no final é fome, né? Já. Eu trago essa imagem para vocês. Essa imagem, para mim, ela representa o alfa e representa o ômega, né? Porque essa imagem, para nós, Cuianauá, principalmente para mim, como membro e pesquisador daquele povo, é a imagem de Hana Mandaitá. Hana Mandaitá foi a última indígena do nosso povo que faleceu em 1993, que ainda carregava as marcas tradicionais das pinturas Cuianauá. A pintura tradicional do nosso povo. A pintura tradicional do povo Cuianauá é essa marca na bochecha. Era colocado nas mulheres e nos homens, a partir dos 8, 9 anos de idade. Então, vejam, até o ano de 1993, a Hana ainda estava lá entre nós, ela foi a última, né? Então, essa pintura tradicional. E é muito interessante, gente, que de 93 para o início até de 2010, era muito difícil você ver dentro do nosso povo alguém ainda querendo seguir essa tradição. O povo Cuianauá, das aldeias Barão e Piranga, está entrando em um consenso que nós precisamos continuar com esse legado dos nossos ancestrais. Quando vocês tiverem oportunidade, né, tiverem oportunidade de participar das nossas festas tradicionais, que acontecem tanto no Ipiranga quanto no Barão, vocês vão poder presenciar muitos Cuianauá já usando as pinturas novamente tradicionais. Essas pinturas aí, elas eram pinturas permanentes. Elas eram feitas nas crianças e permaneciam para sempre, né, até a pessoa falecer. Hoje nós se pintamos com ela, mas não é mais tradicional, mas nós ainda continuamos para a tradição continuar, né? Culturas, são muitas. São muitas culturas, são muitas Amazônias. O povo Cuianauá é é uma dessas culturas que prevalece. Dentro do povo Cuianauá são muitas as culturas. Ali nós podemos falar da língua, nós podemos falar das pagelanças, nós podemos falar do grafismo, nós podemos falar das narrativas e de muitos outros elementos tradicionais. O mundo indígena é um mundo misterioso. O mundo indígena é um mundo fascinante, né? E o mundo indígena é um mundo que nós mesmos precisamos conhecer mais, precisamos descobrir mais. Então, quando eu falo dessa pintura tradicional, dentro do nosso povo, eu sempre ouvia as pessoas dizerem: antigamente nós pintávamos com o pente, né? Aí entra novamente a antropologia, porque a antropologia traz essas potencialidades. Tem uma citação do professor Gessen Baniwa no seu artigo intitulado Os Indígenas Antropólogos. Para mim, é uma das citações mais belas nessa área. Quando ele diz: eu considero a antropologia como uma ente multifocal, multicósmica e multidinâmica que possibilita ao indígena enxergar coisas que a antropologia não quer ou não consegue enxergar, né? E isso é muito fascinante, porque quando eu busquei essa imagem, quando eu busquei o significado, né, quando eu busquei, fiz uma imersão na história do meu povo, o povo Cuianauá tiveram poucos pesquisadores que foram lá e, né,
construíram seus trabalhos. Algumas, né? O primeiro trabalho sobre o nosso povo foi em 1992, o primeiro trabalho acadêmico foi em 1992, foi uma dissertação de mestrado. Depois vieram outros trabalhos, mas poucos, escassos mesmo. E uma das coisas mais interessantes é que eu, como membro daquele povo, eu chego para fazer um mergulho na nossa história, para trazer ali elementos e trazer explicações como nunca se foram pensadas. Para trazer explicações o porquê que o povo Cuianauá se pintava. O porquê que nas mulheres era de uma forma e nos homens eram de outra. Por que que algumas mulheres tinham essa pintura e por que que outras mulheres já tinham outros elementos ali associados àquela pintura, né? E isso é muito... foi um trabalho bastante dispendioso, mas também muito gratificante. Então, dos pontos que eu gostaria também de enfatizar aqui é que a cultura indígena é algo fascinante. Esse processo de construção e reconstrução da identidade indígena também vem pelo protagonismo do seu próprio povo. É claro, não podemos também esconder, né, os apoios externos que vieram de muitos pesquisadores, de muitos, né, antropólogos, indigenistas, linguistas, mas o próprio povo faz essa reconstrução. E para, né, chegar aqui à parte final, eu me sinto bastante feliz saber que dentro aqui desta universidade, dentro aqui desse campus, nós temos um curso de licenciatura indígena. Isso quer dizer que um ambiente, esta instituição, ela tem ganhado muito com a presença indígena aqui. Porque somos nós agora, né? Ali eu estudando, né, trabalhando com os meus parentes de variados povos, lugares, nós podemos ver a riqueza que é. Eu venho da família linguística, né? A família linguística considerada Pano, inclusive o professor Dr. Joaquim Maná, né? Um grande linguista indígena, vem construindo um outro termo para a palavra Pano. Eu posso ver ali que nós, né? Unicuim, Puianauá, Xanenauá, Xauandauá, né? Noquecói, todos esses grupos, mesmo que nós fazemos parte da mesma família, mas o quão interessante as variações e cada povo com sua perspectiva. Cada povo com o seu modo de ver e de enxergar o mundo. E esses povos estão voltando às suas comunidades. E estão reconstruindo ao seu modo de pensar, né? Ao seu ângulo, à sua perspectiva, as suas próprias histórias. As suas próprias histórias. E está atento, né? Mesmo que aos poucos, mas está começando a ter esse encontro entre o conhecimento ocidental, que por muitos anos foi superior, que por muitos anos calou o Puiati, mas que esse sapo se libertou. E esse sapo disse, agora é minha vez. Né? Então, por isso que a presença do curso de licenciatura indígena, de estudantes indígenas, de professores indígenas, nós estamos vindo com uma outra perspectiva, uma outra forma de enxergar, uma outra forma de explicar. E com uma vontade de querer participar. Entendemos que a universidade também é o nosso espaço. Escauar na Rantiri. Muito obrigado. Audiência aqui, parabéns por ter ficado até aqui conosco, tá? Professor Josmo, muito obrigado pelas suas palavras. Hoje eu desaprendi muita coisa. Desaprendi até certas pronúncias que a gente tinha hábito de fazer. Por exemplo, o povo Puianaua, agora para mim é o povo Puianauá. É, Então,
Então, é assim como esses encontros, esses momentos, revelam que a gente precisa compreender as constituições identitárias dos povos, como eles querem ser chamados, como eles gostariam de viver, né? E construir, e contar, narrar a sua história. E você traz muitas metáforas, muitos elementos, muitas figuras de linguagem interessantes para compreender, para trazer para elementos narrativos que constituidores de identidade. Então, parabenizo por isso, ao mesmo tempo que agradeço o professor Dr. César Augusto, está lá no Pará, ainda acompanhando aqui a nossa interação nessa manhã. Aqui, professor, já meu dia, aí já é 1 hora, né? Hora de almoço, quase meu dia aqui já, né? Mas eu vou abrir aqui para a audiência que está presente, ver se der algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição. Isso é muito importante para os nossos debatedores dessa mesa redonda, ter a contribuição de vocês, tá? Então eu abro nesse momento para saber que alguém aqui gostaria de contribuir. Não havendo, eu agradeço novamente, professor, que está aqui do meu lado, e abro nesse momento para o professor César fazer as suas considerações finais, dizendo que foi muito bom ter o senhor nessa manhã, trazendo a sua concepção de territórios, locais, como isso é importante para a constituição identitária dos seus povos. E para nós foi muito bom conhecê-lo um pouco mais a partir do nosso contexto aqui no Acre, numa parte da Amazônia. Muito obrigado, professores. É um prazer eu escutar, assistir a sua apresentação também. Eu queria parabenizar o evento, agradecer novamente o convite. Eu almocei antes, eu almocei antes. Eu saí de um evento, eu estava aqui no UFPA, que eu falei da arquitetura, eu já almocei e entrei. É isso que eu fiz. Então, um dia, eu fui participar de um evento lá em Manaus, remotamente, e eu queria entrar no horário errado, porque eu esqueci da diferença de fuso horário. Aí, quando já estava ainda faltando 1 hora, eu mandando mensagem para a amiga que me convidou, preocupado. Ela disse, daqui a 1 hora. Mas e até isso é incrível, essa diversidade de horários, de fusos horários, de vivências, de povos. É sempre uma experiência compartilhável. Eu queria dizer que estou muito feliz hoje de estar aqui, desejando muito, o mais breve possível, estar aí presencialmente. Um grande abraço e parabéns à organização do evento. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de registrar aqui que foi um desafio hoje fazer essa interação, né? Tanto com vocês aqui na audiência, com o professor lá no Pará, o Cosmo aqui do meu lado. Foi muito bom, aprendi muito, mas isso significa que o nosso letramento digital precisa desenvolver mais, mas a gente está no caminho certo. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Um abraço, tchau. Tchau. Como é que eu Tchau. saio aqui do estúdio?